Opa, bem-vindo, bem-vinda aqui ao nosso canal Parábolas de Fé. Estamos aqui com o Dudu, com o Bernardo. Não se esqueça de dar o joinha, o gostei aqui no vídeo. Se inscreva no canal, coloque o seu comentário, ative o sininho, não é isso? Deus abençoe e... Salve Maria Imaculada! E vamos então agora acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado. Antes, nos colocando na presença de Deus, rezando. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho desta quinta-feira, dia 7 de abril. Evangelho segundo São João, capítulo 8, versículos 51 a 59. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço, e se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia, ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ave Maria, Mãe do puro amor, dai-nos a graça da obediência e da docilidade à palavra de Deus, para que, repletos de sabedoria, possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações. Amém. E novamente neste Santo Evangelho, refletindo, meditando, nós vemos que aqui no finalzinho do Evangelho, os judeus, eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo, mostrando que ainda não tinha chego a hora, e Jesus continuou o seu caminho. Em diversas passagens nós vemos isso e nós já refletimos sobre isso, mostrando que quando chegou o momento, Jesus se entregou livremente por amor a nós, para a nossa salvação. Sim, a liturgia destes dias nos aproxima do mistério fundamental da nossa fé, a ressurreição do Senhor. E a gente não se deve esquecer que uma coisa muito simples que talvez nos escape de vez em quando é que nós não poderemos participar da ressurreição do Senhor se não nos unirmos à sua paixão e à sua morte. Para acompanharmos Cristo na sua glória, no fim da Semana Santa, é preciso que adentremos antes no seu sofrimento, que adentremos antes na sua morte e nos sintamos um só com Ele, morto no Calvário. Por isso, durante estes dias, vamos acompanhar Jesus com a nossa oração, no seu caminho, na sua via dolorosa e na sua morte na cruz. E enquanto fazemos companhia ao Senhor, não vamos esquecer que o Senhor carregou os nossos pecados, fomos resgatados
do jugo do demônio e da morte eterna por um grande preço. O Senhor nos resgatou por um grande preço, que é o sangue de um Deus, o sangue de Cristo. A vida de Cristo nos resgatou. Ele se entregou não para nos condenar, mas para nos proporcionar a salvação. Veio até nós, veio a este mundo, não para condenar o mundo, mas para todo que aquele que crer nele tenha a vida eterna, tenha a salvação. Como é importante nestes dias meditarmos a paixão do Senhor, a sua morte, o seu sofrimento, Jesus carregando a cruz, carregando tantas pessoas ali que estavam falando. Aqui nós vemos nesse evangelho os judeus questionando Jesus, falando tantas bobagens dele, dizendo: agora sabemos que você tem um demônio, querendo ficar julgando o Senhor. Eles disseram, Abraão morreu e os profetas também. Você diz que se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. O Senhor nos diz: se alguém guardar a minha palavra jamais verá a morte. Como é importante guardarmos a palavra do Senhor. Acompanharmos diariamente aqui no canal, nós podemos acompanhar o Evangelho, o Salmo, as leituras de cada dia. E não só ouvir, mas meditá-la e guardá-la no nosso coração. E a partir daí, quando o nosso coração está cheio da palavra de Deus, do amor de Deus, nós passamos também a vivê-la no nosso dia a dia, a colocá-la em prática. Isso vai nos proporcionar a vida. Na sua palavra, o Senhor nos mostra o caminho a seguir. E se não guardamos a sua palavra, se não primeiramente ouvirmos, ao ouvir nós temos que meditar. Meditando nós guardamos essa palavra no coração, nós queremos nos aprofundar e a partir daí também queremos praticá-la, vivê-la no nosso dia a dia, porque sabemos que essa palavra é vida e vida em abundância e quer nos proporcionar o céu, a salvação, porque somos falhos, somos pecadores e o Senhor nos resgatou. Que grande proveito neste tempo que estamos vivendo é contemplar o caminho do Senhor. Ele que foi feito alvo de zombarias, depois de tudo foi esbofeteado, foi submetido aos últimos tormentos, mesmo que sejas mais duro do que uma pedra, por mais que você esteja aí com o seu coração endurecido, que esteja com o seu coração distante de Deus, medite sobre isso. E eu tenho a certeza que o Senhor vai tocar o seu coração, vai expulsar aí do seu interior, do seu coração, da sua alma toda a soberba. Muitos se converteram, meditando atentamente, meditando com grande atenção a paixão do Senhor. São Tomás de Aquino, ele dizia o seguinte: basta a paixão de Cristo para servir de guia e modelo para toda a nossa vida. Basta a paixão do Senhor para servir de guia, de modelo para toda a nossa caminhada, para toda a nossa vida. Conta-se também que, visitando um dia São Boaventura, o doutor lhe perguntou de que livros tinha ele tirado a doutrina tão boa que ele colocava nas suas obras, e São Boaventura mostrou-lhe um crucifixo já enegrecido pelos muitos beijos que ele tinha dado e disse: este é o livro que me dita tudo o que eu escrevo. O pouco que sei, o aprendi aqui, meditando a paixão do Senhor. Nele os santos aprenderam a sofrer e a amar de verdade. Nele devemos nós aprender. O teu crucifixo como cristão deve trazer sempre contigo o teu crucifixo, viu? Colocá-lo sobre a tua mesa de trabalho, beijá-lo antes de dormir, ao acordar, ao longo do trabalho. Sempre se lembrar do Senhor, desse grande amor. E quando o pobre corpo
querer se rebelar contra a tua alma, beija o crucifixo. Lembre, contemple a paixão de Cristo. Isso nos faz um bem muito grande. Vamos imaginar a gente presente naqueles momentos, sendo testemunhas daqueles momentos. Vamos ocupar ali um lugar entre os apóstolos durante a última ceia, quando o Senhor lhes lavou os pés e quando o Senhor, na sua infinita ternura, no momento supremo da instituição da Sagrada Eucaristia, vamos meditar, vamos nos sentir ali presentes. Somos um daqueles 3 que adormeceram no Getsemane quando o Senhor mais esperava que o acompanhássemos. Na sua infinita solidão, um dos que presenciaram a sua prisão, um dos que ouviram Pedro jurar que não conhecia Jesus, um dos que ouviram as falsas testemunhas naquele julgamento e viram como o sumo sacerdote rasgava as vestes ao ouvir as palavras de Jesus. Vamos meditar sobre isso e enxergar o infinito amor de Deus por cada um de nós. Com a ajuda da graça, podemos ir mais longe, contemplar a paixão a cada dia mais, ir nos aprofundando a cada dia mais. Isso vai nos trazer inúmeros frutos. Em primeiro lugar, vai nos ajudar a ter uma grande aversão por todo o pecado, por menor que ele seja, pois Jesus foi trespassado por nossas iniquidades, pelos nossos crimes é que ele foi torturado, pelos nossos pecados. Ele carregou os nossos pecados por amor a cada um de nós. Por isso, vamos meditar sobre isso. Isso nos ajuda também a fugir de toda ocasião de pecado, de tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Vamos meditar a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo crucificado deve ser o livro pelo qual, a exemplo dos santos, a gente possa ler continuamente para aprender a detestar o pecado, a nos inflamar de um grande amor por Deus que nos amou tanto, porque nas chagas de Cristo vamos ler toda a malícia do pecado e as provas de amor que Jesus teve conosco, que Deus teve conosco, sofrendo tantas dores, precisamente para declarar quanto Ele nos amava. Então nós vamos sentir que o pecado não se reduz a uma pequena falta. O pecado é crucificar o Senhor novamente, é rasgar a marteladas as mãos, os pés do Filho de Deus, é fazer-lhe saltar o coração. Um pecado é muito mais do que um pequeno erro. Nós temos que ter esta visão do pecado e se afastar de toda ocasião, por menor que seja o pecado, vamos nos afastar, vamos odiar o pecado. E vamos fazer o propósito de estar mais perto de Nossa Senhora nesses dias que estão precedendo a paixão de seu Filho. Vamos pedir que ela nos ensine a contemplar esses momentos em que tanto seu Filho sofreu por nós e que ela também sofreu, que ela nos ensine a partir desta contemplação, crescer na nossa fé, crescer no nosso amor, ir amadurecendo na nossa fé e nos entregarmos a cada dia mais, sem limites, como o Senhor se entregou sem limites por cada um de nós. Muito obrigado pela sua companhia. Você gostou do vídeo? Este vídeo foi interessante, o conteúdo te fez bem? Então deixe um joinha no vídeo, deixe o seu gostei, o seu comentário, se inscreva no canal, ative o sininho e... Salve Maria Imaculada! Salve Maria Imaculada!